eu não preparo esboço, eu não preparo uma lista para pregar, eu não preparo uma mensagem, não. Eu só estudo, leio a Bíblia e oro para que Deus fale com você, porque eu não sei quem vai estar no culto, eu não sei quem vai estar aqui e o que ele está precisando ouvir. Então, se eu chegar, eu vejo algumas pessoas, alguns pregadores, eles montam num tablet, né? Hoje virou a moda o tal do tablet, né? Eles pregam lá, colocam até os tópicos. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, porque eu entendo que Deus, Ele vai falar comigo e com você aquilo que Ele precisar falar. E se eu monto um estudo lá em casa e trago para vocês, é como se eu tivesse trazendo uma liturgia, uma pregação montada. Então o que eu quero dizer para você é: foque na mensagem nesse momento. Se Deus me usar em alguma profecia depois da palavra, eu vou entregar. Se Deus me usar em alguma revelação, eu vou entregar. Mas nesse momento a revelação está sendo a mensagem. Amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Vocês estão bem? Estão com frio? Está muito frio aí atrás? Não? Não? Então vamos lá, vamos prestar atenção agora na mensagem. A palavra de Deus nessa passagem vai contar sobre as parábolas dos achados e perdidos. Antigamente existia na igreja, né, o cantinho dos achados e perdidos, pessoas que perdiam blusa, Bíblia, né? E aí as irmãs pegavam lá e colocavam os achados e perdidos lá. E aí no próximo culto alguém vinha lá: perdi a Bíblia, ia lá e procurava. Eu perdi a bolsa, ia lá e procurava. Perdi o caderno de hino, porque antes era no caderno, ia lá e procurava. Em algumas rodoviárias existem os achados e os perdidos, né? Ou seja, alguém perdeu, foi encontrado e deixou lá esperando alguém ir buscar. Então essas três parábolas aqui da Bíblia, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, é como se fosse um lugar reservado na Bíblia para os achados e perdidos. Ou seja, Jesus, ele usa de meios de linguagem que as pessoas entendiam na época. Para os pastores ele pregava sobre as ovelhas que se perdiam. Para o povo que era acostumado com pessoas criando ovelhas, pessoas cuidando de rebanho, então ele vai usar a parábola da ovelha perdida para explicar para eles como é o amor de Jesus por eles. Ele vai falar para as donas de casa sobre a dracma perdida. A dracma era uma moeda que as mulheres carregavam desde quando elas completavam 15 anos de idade. Elas ganhavam aquelas moedas e elas carregavam 10 moedas. E aí Jesus conta essa parábola, essa passagem das dracmas perdidas, visando pegar o coração daquelas mulheres que eram trabalhadoras de casa, que cuidavam do lar, quando os esposos saíam para a batalha, quando os esposos saíam para a guerra. Ou seja, Jesus, ele separa um espaço na Bíblia, nos seus sermões, para explicar sobre achados e perdidos. Só que para quem entende da Bíblia, para quem estuda a Bíblia, sabe que todas essas três parábolas é uma história só. Um dia eu prego para vocês sobre as três juntos, mas hoje o que Deus está falando é sobre a saudade que Ele tem de mim e de você. Saudade é uma coisa que machuca o nosso coração quando a pessoa que nós amamos não está perto de nós. Lembra quando você começou lá, os adolescentes que tampam os ouvidos, porque alguns não têm nem idade para escutar isso, né? Quando você começou a se apaixonar pela tua esposa ou pelo teu esposo, e você começou a sentir saudade, você não conseguia ficar longe, né? Antigamente não tinha WhatsApp igual hoje, não. Antigamente era na carta. Quando batia saudade, né, você ia lá, pegava e escrevia uma carta e mandava essa carta para a pessoa. Às vezes demorava a ouvir a resposta. Ou quando você tinha saudade, você ia lá e tinha uns programas na rádio à noite, né? Bate coração, né? Não tinha uns programas assim? Ou você ia lá no toca-fita, tinha as fitas cassete. Eu sou mais antigo que vocês ainda, irmão. Eu tenho 41 anos, mas eu vivi numa cidade muito complicada, assim, sabe?
Não sei se vocês se lembram, mas tinha umas fitas cassete. E tinha umas... A gente mandava fita, né? Mandava fita para quem estava apaixonado. Você comprava uma fita lá do Zezé de Camargo e Luciano, na época, e mandava aquelas fitas. Ou você ficava escutando e ficava escrevendo. Ouvia a música e ficava passando para o papel e mandava em forma de carta. Só que às vezes você escutava e às vezes não decorava. E aí na nossa época era interior e era a pilha o toca-fita, não era na luz. Porque na luz você pode voltar, né? Você bate assim. Só que quem tinha aqueles toca-fita a pilha, se você batesse para voltar, já gastava a pilha. Então a gente tirava a fita e voltava na caneta assim. São da minha época aí. Você pegava, às vezes passava muito. Aí colocava lá, você tinha que escutar novamente. Você ficava escutando aquelas músicas românticas, escrevendo na carta e mandando. Por que eu estou falando isso? Parece bobeira, né? Não é bobeira. É que na ausência da pessoa que você quer que esteja perto de você, isso se chama saudade. Incomoda, dói, você fica triste. E quando a palavra de Deus fala sobre saudade, ela não fala com a palavra declaradamente saudade, mas ela fala de um pai que sentiu saudade do filho que antes estava perto e agora já não está mais perto. A saudade é algo que nos faz chorar muitas vezes. Quem nunca chorou de saudade de alguém? Quem nunca chorou de saudade de um filho, saudade de um ente querido? Quem nunca chorou a saudade daquele que você queria que estivesse perto? Saudade é algo que nos faz pensar, refletir e dizer: se ele tivesse aqui eu queria dar um abraço nele. Se ela tivesse aqui eu queria sentar e dar um abraço nela. Hoje no dia dos pais, eu senti saudade do meu pai. E lá em casa eles acham que eu sou esse durão assim, né, que todo mundo vê. Mas eu hoje me lembrei do quanto eu era feliz junto com meu pai, sentado, tomando chimarrão com ele, contando caos. Meu pai, vocês acham que eu sou brincalhão, meu pai brincava ainda mais. E hoje me deu vontade de ter o meu pai por perto. Só que não foi à toa que eu senti essa saudade. Não é porque todo mundo está mandando mensagem de Dia dos Pais, de Feliz Dia dos Pais, não. Foi Deus que me fez sentir essa saudade para entender o quanto Ele também tem saudade de mim. Como assim, pastor? Irmão, pastor não é ser santo que você acha, não. Pastor também às vezes anda distante do Pai. Pastor às vezes passa mais tempo conversando com os outros do que com Deus. E hoje Deus gritou no meu coração dizendo: filho, assim como você sentiu saudade do teu pai, eu também tenho saudade de você. Eu quero que você hoje se pergunte: será que Deus também não sentiu saudade de você hoje? Será que Deus não anda sentindo saudade do tempo em que você passava mais próximo dele do que próximo da televisão? Será que Deus não sente saudade do tempo em que você conversava mais com ele do que com esse amigo no WhatsApp? Será que Deus não tem saudade do quanto você conversava com ele, orava, falava para ele dos teus problemas, do tempo que você passa hoje rolando nas redes sociais? O Instagram, o TikTok. Hoje Deus vem dar um puxão de orelha em mim e em você, dizendo: eu estou com saudade de vocês. Saudade machuca. Saudade nos faz chorar. Saudade nos faz querer estar com a pessoa perto. E hoje Deus fala para mim e para você: volte para perto do Pai hoje. Volte a passar momentos ao lado de Deus. Volte a ter comunhão com Ele.
a convidar ele para sentar na mesa. Quanto tempo faz que você não se assenta para comer e diz: Pai, Senhor, eu quero que o Senhor se assente na mesa aqui e faça essa refeição comigo e com a minha família? Quanto tempo faz que você não entra no carro para viajar, pega na mão da esposa, do filho e fala: Senhor, eu te convido para você se assentar no banco do carona e viajar essa viagem inteira com nós? Quanto tempo faz que você não convida Deus para ir para a praia com você? Quanto tempo faz que você não convida Deus para ir para o shopping com você? Aquela ansiedade de descer para a praia, você arruma o cooler, você arruma o guarda-sol, você arruma tudo, menos convidar Deus para estar com você. Saudade é o que Deus sente hoje de você, filho. Saudade é o que Deus sente de nós. Essa passagem, essa parábola, Jesus vai fazer questão de falar para eles, comparando o próprio Deus com um pai e um filho. A Bíblia vai dizer que um certo fazendeiro, na versão mais original, um certo fazendeiro tinha 2 filhos. Tendo 2 filhos, o mais moço vai chegar para o pai e vai dizer: Pai, me dá a parte que me cabe, me dá a parte que eu tenho direito da minha herança. Olha que interessante. Na tradição judaica, isso aí era uma sentença de morte para o pai. Hoje é muito comum os pais fazer doação ainda em vida para os filhos. Hoje é muito comum os pais colocar no testamento e dizer: ó, esse terreno vai ficar para tal filho, essa casa vai ficar para tal filho, essa loja ou esse bem vai ficar para tal filho, dividir em vida. Mas naquela época, pedir a herança antes do pai falecer era como se tivesse falado para o pai: Pai, para mim o Senhor acaba de falecer nesse momento. Aqui esse filho já comete um dos mais terríveis erros: pedir a herança para o pai antes do pai falecer. Mas o pai, com toda a paciência do mundo, coisa que o pastor Marcos não tem, coisa que talvez você não tenha, vai lá, a Bíblia diz que ele dá a parte da herança para o filho. A Bíblia diz que o filho sai da casa e começa a gastar o dinheiro. Algumas versões da Bíblia vai dizer que ele começa a gastar dissolutamente. Ele começa a gastar com prostitutas, com bebidas. Ele começa a gastar com festa, com farra. Ele está gastando não aquilo que ele produziu, mas aquilo que o pai produziu para ele. Olha que interessante. Por quê? Porque nós às vezes queremos se afastar da casa do pai, porque nós achamos que lá fora vai estar melhor. Nós queremos nos afastar da casa de Deus, porque nós achamos que lá fora vai estar melhor. O que eu conheço de pessoas que chegam e falam: Pastor, até que Deus abençoe a tua caminhada, eu estou saindo da igreja. Até que o Senhor me ajudou, até que Deus te deu direção para me conduzir, até que o Senhor orou por mim, mas a partir de hoje eu estou indo. Irmãos, diante de Deus, quem me conhece há 12 anos, 10 anos que eu ministro aqui na Fazenda Rio Grande, sabe o que eu estou falando. Nunca eu pedi para uma ovelha, para uma pessoa da igreja, falar: fica nessa igreja. Não. Sabe por quê? Porque eu entendo que quando a pessoa pede para sair, o coração dela já está decidido. Você sabe por que o pai não tentou convencer o filho? Porque o coração do filho já estava decidido. Se o coração do filho já estava decidido, nada que o pai falasse iria mudar o coração desse filho. Então o que o pai vai fazer? O pai vai dizer: tá, a tua parte da herança vai me machucar? Vai, mas vá. Vai me doer, eu vou ficar triste? Vou, mas tudo bem. Porque nada que eu fale vai mudar a tua mentalidade. Nada que eu fale vai mudar, e aí eu vou precisar que o mundo se encarregue de te ensinar que aqui debaixo do meu cuidado é melhor do que lá fora. A Bíblia diz que o pai, ele dá os bens, reparte os bens, e o filho mais moço, ele vai pegar e vai sair, e ele vai começar a gastar o dinheiro que era do pai, porque aquilo que eu não sofro para ganhar, eu não valorizo.
Aquilo que eu não ralo, eu não valorizo. É por isso que alguns filhos, muitas vezes, estragam tudo aquilo que o pai demorou anos e anos para produzir, porque não custou o suor dele, não fez calo na mão dele, ele não sofreu para ganhar aquilo. E quando eu não sofro para ganhar algo, eu não dou valor. É por isso que às vezes você pede coisas para Deus, e Deus, Ele demora para te entregar, e aí você diz: oh, parece que Deus me esqueceu. Não, Deus não te esqueceu. Deus só está te colocando num processo para que quando Ele entregue na tua mão, você passe a valorizar aquilo que Ele te deu, para que você entenda o valor daquilo que está na tua mão. Quantas pessoas que receberam bênção de Deus e não valorizaram? Quantas pessoas que receberam bênção da parte de Deus e aí às vezes algumas pessoas Deus vai permitindo um processo, aí demora 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes 3 anos. Eu hoje estou desfrutando de bênção que eu pedi por 10 anos para Deus. E aí no primeiro ano eu achei que eu estava orando pouco, eu comecei a jejuar. Aí no segundo ano eu achei que eu estava jejuando pouco, e comecei a fazer um jejum de Esther, né? Jejum de Esther, para quem não sabe, é 3 dias, sem comer, sem beber água. Comecei a fazer oração no monte, até que um dia eu comecei a entender, e aí Deus falou: filho, não é o tempo de eu te entregar a bênção. Você pode ficar 1 semana sem comer, é o meu tempo, é o processo de Deus. Esse menino, como não é ele que sofreu para ganhar aquilo, ele gasta tudo. Só que a Bíblia diz que ele gasta tudo e agora ele vai pedir um emprego. Veja bem, um filho de um fazendeiro, agora pedindo emprego. E aí ele vai pedir um emprego, e um dos cidadãos daquela terra, a Bíblia diz que vai estar uma fome muito grande. E aí esse homem vai mandar ele para cuidar de porcos. Nós vamos novamente para a cultura judaica. A cultura judaica dizia que você não poderia comer carne de porco. A tradição judaica dizia que você não poderia comer carne de porco. E se eles não poderiam comer carne de porco em Israel, então agora eles saem de Israel para poder. Então ele não está mais em Israel, ele está fora de Israel, trabalhando, cuidando de porcos, ao invés de estar na casa do pai. É isso que muitas vezes o diabo faz com as pessoas que saem debaixo do cuidado do pai. E quando eu falo pai, não é pai físico, é o pai espiritual, que é nosso Deus. O primeiro passo é o diabo colocar no teu ouvido que não está legal na casa do pai. O primeiro passo é o diabo colocar no teu ouvido que você não está feliz aqui, e você vai ser mais feliz longe daqui. O primeiro passo é o diabo fazer com que você venha a desfrutar aquilo que o pai te deu. Porque o que tem de pessoa que espera o pai, Deus, dar a bênção para ele, e ele vai desfrutar lá fora. Eu conheço muitas pessoas, irmãos. Eu conheço pessoas que para abrir empresa nós fizemos campanha no monte. Aí pessoas chegando dizendo: pastor, me ajudem fazendo uma campanha no monte, porque eu preciso abrir essa empresa e Deus e parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Me ajude. Aí nós fomos para o monte. Aí Deus foi lá, abriu a empresa bonitinho. Quando estava prosperando, disse: pastor, hasta la vista, baby. Parece o Schwarzenegger, né? Tchau, fui. Ou seja, pediu para o pai deu a bênção e ele foi desfrutar longe do pai. Só que aquilo que nós desfrutamos longe do pai, nós vamos perder. Porque esse menino vai e ele quer desfrutar da herança longe do pai, e ele perde toda a herança gastando. Agora ele está cuidando de porcos, e a Bíblia diz que deu vontade nele de comer a lavagem, as alfarrobas dos porcos. A Bíblia não diz que ele comeu, mas que ele sentiu vontade. Irmão, sabe quem que sente vontade de comer lavagem de porco? Quem está com muita fome. Eu já morei muito tempo no interior e cria uns porquinhos lá na chácara. Meu caseiro ainda tem uns porquinhos lá. Lavagem, comida de porco é assim. Aqui às vezes você olha lá o porco bonito lá, né,
lá no açougue, né? Aquela paleta, aquele pernil, aquela bisteca, você não faz ideia de como um porco é criado. A comida do porco é assim: deixa um balde do lado da pia de lavar louça ali, e aí sobrou um resto de comida do almoço, joga ali. Sobrou um resto do café, joga ali. O feijão azedou, joga ali. O arroz azedou, joga ali. Vai indo. Quando enche o balde, joga um sal, coloca sal e derrama água em cima e deixa meio que azedar aquilo. Por quê? Porque quanto mais sal, mais sede dá para o bicho. Então a comida do porco vai ser sempre muito salgada, porque a água é o fato dele comer e beber a água que faz fermentar. Eu falo como alguém que é especialista no assunto. Criei muito porco. Então aquela comida ali está fedida. E a Bíblia diz que ele sentiu vontade de comer aquela comida. Sabe por quê? Porque ele estava com muita fome. Quando a gente está com muita fome, a gente lambe sabão e acha que está bom, né? Você já teve com muita fome de você pegar uma comida que você talvez nunca comesse antes e comer, lamber os beijos e dizer: nossa, que comida gostosa. A fome faz nós sentir isso. Se você não está entendendo, eu já vou descer o nível da mensagem. Longe da casa do Pai, a necessidade faz nós comer qualquer coisa. Longe da casa do Pai, a fome é tanto que faz nós engolir qualquer, não vou nem falar aqui, qualquer coisa da internet, irmãos. Qualquer um que está te chamando de meu lindo, você está colocando a cabeça para ele fazer um carinho na cabeça. Qualquer um que chama de bonito: oh meu querido, vem aqui dar um abraço. E aí você vai, sabe por quê? Porque você está sentindo fome. Porque você não tem mais o pão da vida. A palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida. Longe da casa do Pai você não tem mais o pão da vida. Aí a necessidade faz com que você coma qualquer coisa. Aí é por isso que as pessoas acabam sendo enganadas lá fora. É por isso que qualquer mensagem de texto, é por isso que qualquer convite você acaba aceitando. Muitas vezes a pessoa sabe que aquilo é errado, porque esse moço sabia que aquela comida era fedida, ele sabia que aquela comida era nojenta, mas a necessidade era tanto que ele olhava, ele sentia vontade de comer. Eu quero chamar a atenção de pessoas hoje que hoje estão se alimentando do mais precioso pão do céu. Não se afaste da casa do Pai. Não saia debaixo do cuidado do Pai, porque lá fora você está sujeito a sentir a mesma coisa que esse moço sentiu. Qualquer coisa acaba sendo bem-vindo, e é onde o diabo se aproveita de pessoas, e é onde Satanás se aproveita de pessoas. Qualquer convite acaba sendo aceito. Vamos participar de uma rave? Vamos! Porque eu tenho necessidade. Não porque ele quer, mas às vezes a necessidade dele acaba levando ele para lá. Vamos usar uma maconha. Não é que ele quer, mas às vezes a fome é tanta. E quando eu falo fome, não é fome de comida, é a fome do pão da vida, que é Jesus, a falta. Ele acaba aceitando e acaba fazendo igual esse menino. Pela misericórdia de Deus, que Jesus contando a parábola, Jesus vai dizer: só que o menino caiu em si, Então, caindo em si, porque quem tem vontade de comer comida de porco, ele está fora de si. Ele não está com seus pensamentos normais, não. Mas sabe o que deixa a pessoa fora de si? O orgulho. Irmãos, se tem uma coisa que faz a pessoa sofrer, o orgulho. Por quê? Porque era só a hora que acabar o dinheiro dele, ele dizer: não, antes de cuidar dos porcos, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas o orgulho não permite. O que eu conheço de pessoas, irmão, que estavam na casa do pai, se afastaram da casa dos pais, e hoje não tem mais humildade. Por quê? Porque para voltar para a casa do pai, o cidadão tem que ser humilde. O orgulho não deixa. Ele está sofrendo lá fora, mas o orgulho não permite que ele venha e fale: pai, eu estou voltando para a tua casa.
Pai, eu estou retornando. O texto vai dizer que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Ele está dizendo: aquilo que era para mim. Tem pessoas lá na casa que não são filhos do meu pai, mas estão desfrutando, estão comendo com fartura. Olha o que o texto vai dizer: sabe o que eu vou fazer? Eu vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra ti e contra Deus, diante do Senhor. Ele está dizendo: sabe o que vai acontecer? Eu vou me humilhar, eu vou voltar para a casa do meu pai para que ele me aceite, e nem que ele não me aceite mais como filho. Se ele me aceitar como um dos seus trabalhadores, para mim já é o suficiente. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Quando nós não temos orgulho, nós temos soberba. O que o texto diz? Ele cai em si, ele diz: sabe o que é? Lá na casa do meu pai, muitos trabalhadores que estão comendo com fartura. Eu vou me arrumar e vou voltar para a casa do meu pai. E se ele não quiser me aceitar como filho, que ele me aceite como um dos seus trabalhadores. Ele chega e diz: já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Sabe o que é isso? Humildade. Sabe o que Jesus está falando? Você não foi arrogante para sair? Você não foi soberbo para sair? Então agora vai ter que voltar com humildade. Sabe, irmão, uma das nossas dificuldades é assumir que na casa do Pai é melhor. Na casa do Pai vai ser 10 vezes melhor. Sempre vai ser melhor. Eu vou correr aqui. O texto vai dizer, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu faço a última aplicação e encerro a mensagem de hoje. Falando de cultura judaica, irmãos, a cultura judaica dizia que se alguém pedisse a herança antes, era como se estivesse matando o pai. Ele tinha que ser expulso da casa. O pai não expulsou, ele saiu. Só ali ele já tinha um crédito com o pai, porque quando ele pediu a herança, o pai poderia dizer: está aqui, filho, se arranque da casa, porque você não tem mais direito de morar nessa casa. Mas o pai não fez isso. O pai dá a herança, quem sai é ele. Quando ele volta agora, a tradição judaica, a cultura judaica dizia que quando uma pessoa saía da casa do pai para voltar, ele tinha que passar pelo meio de um vilarejo, pelo centro da cidade, e ali as pessoas tinham que rasgar suas vestes, e ele tinha que levar em torno de 30 a 40 pedradas. Olha só que interessante. Ele deveria ser levemente apedrejado para que aquilo fosse uma lição. Era como se as pessoas estivessem falando: você fez errado em sair da casa do teu pai. Como você vai voltar agora? Você vai voltar mostrando as suas vergonhas, com as suas roupas rasgadas. Você vai levar umas pedradas para você aprender. E aí sim você pode entrar na casa do teu pai. Só que o texto vai dizer que o pai está esperando lá na porta. Olha o que o texto vai dizer: e arrumando-se ele foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Sabe por que o pai avistou ele? Porque o pai estava com saudade. Quando o pai está com saudade, o pai não vai para a festa. Quando o pai está com saudade de alguém, o pai fica olhando pela mesma porta que o filho saiu. Quando o filho saiu, o pai ficou na mesma porta aonde despediu. Olha que interessante, o pai não foi atrás, mas o pai também não saiu do lugar aonde ele deixou. O pai avistou de longe. Como que o pai avistou de longe? Porque o pai jamais saiu daquele lugar aonde ele tinha deixado. Eu quero falar para você, se hoje você é um dos que estavam na casa do pai e saíram, o pai jamais saiu do lugar onde você deixou.
Quem saiu debaixo do cuidado de Deus foi você. Há pessoas que vêm me procurar dizer: pastor, a minha vida está complicada, está um caos, eu não sei o que fazer. Eu disse: é simples, filho, porque enquanto você estava na casa do Pai, Deus estava te dando cobertura. Você sai debaixo da mão de Deus. Deus nunca vai tirar a mão de cima de você, é você que sai debaixo do cuidado dele. O texto vai dizer que o homem avistou o jovem de longe. Avistando o jovem de longe, o que ele fez? Ele diz consigo mesmo: se o meu filho passar pelo vilarejo, ele vai ser apedrejado. Se o meu filho passar pelo vilarejo, vão rasgar as vestes dele. Se o meu filho passar pelo vilarejo, eles vão envergonhar ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou correr e vou abraçar ele antes da multidão chegar nele. Só que tem um problema. Na cultura deles, uma pessoa de idade, um senhor de idade, não poderia correr. Na cultura deles, um senhor de idade precisava andar com calma, com tranquilidade. Um senhor de idade correndo expressava humilhação. Por quê? Porque as roupas de antes não eram igual de hoje, calça não, eram túnicas por aqui, roupa como se fosse uma espécie de vestido até aqui. Então quando alguém corre, sobe o joelho, a roupa sobe o joelho e mostra as suas vergonhas, mostra as suas pernas. O pai olha o filho vindo, observa o filho à distância e diz: eu vou até ele, para que ele não seja envergonhado. Mas espera aí, para que o filho não fosse envergonhado, o pai precisava ser envergonhado, não é verdade? E vocês não me envergonhem com vocês são aí também, porque vocês estão, né? Falar em vergonha, então é plém, plém. E aí um fica dando risada, um fica olhando para o outro e atrapalha toda a mensagem. Não. Ou seja, para o filho não ser envergonhado, o pai aceitou ser envergonhado. Para o filho não ser humilhado, o pai aceitou ser humilhado. Pastor, onde você está querendo chegar? O que eu estou querendo chegar é que toda a humilhação do pecado era para você. Tudo aquilo que Jesus passou na cruz era para mim e era para você. Mas aí ele se sujeitou a ser humilhado lá na cruz, para que nós não fôssemos humilhados. Não entendeu? Vou te explicar. O pecado que você cometeu hoje era sinônimo de vergonha, se Jesus não tivesse morrido na cruz. O pecado que você passou, que você cometeu, era motivo de humilhação. Só que alguém foi humilhado por você. Eu vou encerrar a mensagem. Jesus está falando para pessoas aqui: não se envergonhe dos teus atos, porque alguém já foi envergonhado por você. Não se envergonhe do teu pecado, porque alguém já foi envergonhado por você. O Pai se humilhou para que você tivesse o direito ao perdão do teu pecado. O pai, vendo que o filho está vindo, ele sai correndo para abraçar o filho antes da multidão. E aí eu finalizo a mensagem. Quem será essa multidão? Muitas vezes somos nós. Como assim, pastor? Às vezes é nós que criticamos aqueles que saíram. Às vezes não com palavras, mas apedrejamos com olhares. E não é 30 pedradas não. É capaz de nós dar 30 mais 30 mais 30. Porque nós é pedra mais pedra. Ah, mas ele saiu, agora vai voltar. Ah, mas ele saiu. Ei, o pai que é o dono da casa está abraçando e recebendo. Quem somos nós? Se o pai está se submetendo à humilhação de sair na frente da multidão e chegar lá, por que nós achamos que nós temos o direito de apedrejar aquele que se afastou da casa do pai, saiu dos cuidados do pai e está voltando para a casa do pai? O texto vai dizer que o pai vai correndo, abraça o filho. Aí as pessoas estão apontando o dedo para o pai, dizendo: mas não tem vergonha um senhor de idade correndo? Ele não está nem aí, como eu sempre falo. Vocês que se lasquem. Eu estou preocupado com o meu filho que está voltando para minha casa. Aleluia. Deus hoje está falando com pessoas. Ele estava preocupado e com saudade de você. A Bíblia diz que o pai: volta lá, filho, só volta para lá. Não, passa no outro lá onde ele se encontrou.
O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Por que ele fez isso? Porque o menino, só volta, deixa, vai, me ajuda eu pregar aqui, senão eu prego uma coisa e você está jogando outra, vai lá. Por que o pai fez isso? O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa o quê? A melhor roupa. Por quê? Porque a roupa dele estava rasgada. E vistam nele, ponham um anel no dedo. O que é anel? A partir de hoje você volta a ser meu filho. Para ser filho do pai precisava ter o quê? O que nós temos hoje? Aliança com Deus. Quando você sai da casa do pai, a aliança está quebrada. O anel que simboliza a aliança com Deus está quebrado. E agora ele diz: tragam um anel e coloquem no dedo dele, para simbolizar que a partir de hoje ele volta a ser meu filho. Que mais? Coloque uma sandália nos pés dele. Por quê? Porque ele andou peregrinando por esse mundo. Os pés estão machucados. O que ele está se preocupando? Cuidar das feridas. Sabe qual é o nosso problema? As pessoas estão longe da casa do pai. Quando voltam, ao invés de nós cuidar das feridas das pessoas, nós queremos machucar mais ainda. Nós queremos causar mais ferida nas pessoas. Ei, essas pessoas estão andando, peregrinando longe da casa do pai, andando pisando em pedras que esse mundo colocou no caminho delas. A nossa função é fazer o que esse pai fez, é receber, abraçar, cuidar, proteger. Coloquem a sandália nos pés. O que mais? Passa no último versículo: tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. O que ele está falando? A partir de hoje é festa, porque o meu filho estava perdido, foi achado. O meu filho estava morto e reviveu. O meu filho tinha saído e voltou. O meu filho se afastou, mas eu estava com saudade e ele voltou para estar junto de mim. Não sei se você está entendendo, mas Deus está falando com pessoas hoje. A nossa função a partir de hoje é correr atrás dos filhos perdidos da casa do pai. A nossa função é ir atrás dessas pessoas que saíram do cuidado do pai e estão envergonhadas, mas o orgulho não permite que elas retornem para o cuidado do pai. A nossa função não é apedrejar, a nossa função não é envergonhar, não é humilhar. A nossa função é ir atrás, receber, cuidar, sarar as feridas dos pés, zelar por essas pessoas. Porque se o pai está recebendo, por que nós não vamos receber? A casa não é do pai? Se a casa é do pai, então pronto. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Se você é uma dessas pessoas que estava longe da casa do pai, se você é uma dessas pessoas que se afastou da casa do pai, que resolveu gastar as bênçãos que o pai deu para você lá fora e só quebrou a cara. Se está bom para você lá no mundo, tudo bem, não vamos discutir com isso. Se está bom para você lá fora, está tudo bem para nós também. Mas eu estou pregando hoje para pessoas que quebraram a cara, literalmente, que acharam que longe da casa do pai era melhor, que longe da presença do pai era melhor. Eu estou pregando hoje para pessoas que se afastaram, e a fome é tanta, a necessidade é tanta, que está dando vontade de você comer qualquer coisa lá fora. Qualquer vídeo da internet que mandam para você, você está engolindo, está mastigando. Qualquer versículo bíblico sem contexto que estão empurrando para você, você está aceitando sem saber se aquilo tem procedência ou não tem. Hoje eu estou pregando para alguém que se afastou da casa do pai,